Então, o caso de Jeffrey Epstein, para mim, ele é a queda do muro de Berlim da geopolítica. Por quê? A geopolítica clássica, ela parte do princípio que os países ou estados-nações, eles tomam decisões racionais baseadas ali naquilo que é melhor para o seu próprio povo, né? Só que a gente pode fazer um salto direto da geopolítica clássica para o Jeffrey Epstein, porque a gente vai ver que os líderes que representam as nações não tomam nem decisões racionais e nem decisões com base naquilo que é melhor para o seu país. Muitas vezes eles tomam decisões porque eles estão debaixo de chantagem. Porra. Acabou a geopolítica. Pô. Por quê? Se pra mim a geopolítica é o Estado como um personagem tomando decisão racional pro bem da sua nação, isso não existe mais. Então, enquanto a gente não passar a olhar a geopolítica com esse enfoque, a gente vai ficar falando groselha. E o Banco Master prova isso daí, né? Total. Demais. 100%. Mas você tá falando o quê? Por causa de chantagem? Com todo certeza. Mundo com medo, um monte de gente envolvida. Videozinho muito no celular, exato. né? Na verdade, tá rolando um papo até de Pedire 2.0 versão Tabajara, né? Versão Tabajara, exatamente. Que rolava umas festinhas em Trancoso ali, meio estranhas. Segundo, rola a boca miúda aí os rumores, né? Que eu não vi. Não vi os vídeos, mas saíram poucas matérias falando que quem assistiu os vídeos ficou horrorizado, né? Do nível de diversão que tava rolando ali, né? No nível de endorfina e serotonina sendo liberada nas performances, né? Então, Vilela, aqui eu tô propondo uma ideia de que a gente não pode mais fazer análise geopolítica, já que geopolítica tá na moda, tá todo mundo falando de geopolítica, né? Até o pessoal do mercado financeiro, geopolítica, né? Antigamente era macroeconomia, agora é geopolítica, né? Cara, você é analista macro, né? Pô, você manja de macroeconomia, agora analista geopolítico. A casa de análise Eurásia, né? O Ian Bremmer e tal. Mas se você faz uma análise, vamos supor, a gente está analisando a situação ali da Ucrânia. Aí você faz uma mera análise de... a Ucrânia é um problema porque a OTAN está se expandindo, né, trazendo para dentro dessa aliança ocidental países da antiga União Soviética. Cada vez mais a OTAN está se aproximando das fronteiras da Rússia, e a Rússia está se sentindo ameaçada, está se sentindo cercada por essa aliança militar. Então, para proteger a sua própria existência, eles tiveram que atacar a Ucrânia, porque para eles seria inaceitável ter a Ucrânia dentro da OTAN e dentro da União Europeia, porque isso faria com que tivesse mísseis apontados para Moscou bem de perto, né? Essa é a análise geopolítica clássica, porque você está pensando o seguinte, você não pensa em Zelensky e Putin, você pensa em Ucrânia e Rússia, e os dois países como se fossem personagens tomando decisões. Isso é um tipo de análise geopolítica caduca já. É mofada. A gente não pode mais fazer análise dessa forma. A gente tem que levar em conta que o Estado não é uma pessoa, então o Brasil não toma decisão, porque o Brasil não é alguém que acordou triste e falou, hoje eu vou chutar o balde. Ou então, eu tô feliz hoje. O presidente, ele tem poder decisório de certa forma, mas a gente tem o Congresso, a gente tem o freio e contrapeso, nós temos as organizações não governamentais, a gente tem a Faria Lima, a gente tem o mercado financeiro, a gente tem várias outras instituições e pessoas que representam essas instituições que dão pitaco na hora das decisões. Muitas vezes o presidente quer tomar uma decisão, mas os seus apoiadores não gostam dessa ideia, então ele acaba voltando atrás. Então, a gente falar, a Rússia decidiu, né, a Ucrânia preferiu. Você fala, porra, é país ou é gente? Né? Então, ter essa sensibilidade é o início da gente ter um outro entendimento da geopolítica. Agora, quando você entende que o país não é uma pessoa, que na verdade quem toma a decisão são seres humanos, e esses seres humanos são influenciados pelos patrocinadores, pelos apoiadores, pela conjuntura econômica, pelas pressões geopolíticas, pelas pressões da sociedade, você vai ver que a decisão não é uma decisão dele, é um somatório de 500 pessoas falando, cada um falando uma coisa, ele teve que achar um meio termo ali. Então, perceber que a geopolítica não é um país tomando uma decisão, é um presidente, já é um avanço. Aí quando você percebe que a decisão do presidente ou dos tomadores de decisão é um emaranhado de várias forças que estão pressionando ele, você já está ficando com uma análise um pouco mais afiada. Aí quando você percebe que muitas vezes o líder que toma a decisão está debaixo de chantagem, aí a geopolítica toma um destino completamente distinto. Então, Jeffrey Epstein, tendo documentos comprometedores de toda a elite global, não é só norte-americana, e esses documentos comprometedores influenciando decisões,
Isso muda completamente a nossa análise geopolítica. Por quê? Vamos dar um exemplo prático. O presidente Donald Trump ele tinha pautas ali. Vou liberar todos os documentos de John Kennedy e vou liberar todos os documentos de Jeffrey Epstein. Todo mundo falou, ótimo, tem que liberar. Não liberou. Mas não liberou por quê? Porque ele tá nesses documentos também. Entendeu? O máximo que ele faz é um hangout limitado. O que é um hangout limitado? É um termo do universo ali da inteligência, da espionagem, que é o seguinte. Hangout limitado é quando o povo tá cobrando uma resposta e você solta só um pedacinho. Pra satisfazer... Tá bom, pessoal? O pessoal geralmente alienado, tá ótimo, muito obrigado. Inclusive, Vilela, é importante a gente pontuar, esse negócio de Jeffrey Epstein abusador, né, que abusa de crianças, comércio de mulheres, né, questões sexuais, isso é um hangout limitado. Porque a grande questão do Epstein é a questão econômica. São os grandes... É muita coisa envolvida? É muita coisa do mercado financeiro, da galera das finanças, de Wall Street. Então, quando a galera começa a falar, esse negócio de Jeffrey Epstein, eles mostram só a parte sexual, significa que eles estão escondendo a parte mais comprometedora que envolve pessoas poderosíssimas ali, né? Por exemplo, uma coisa que quase nunca é falada. Jeffrey Epstein ele teve um direto relacionamento com um banco chamado BCCI. Esse banco foi um banco criado pela CIA, praticamente, né? Tem gente que vai falar, não foi criado pela CIA, mas era operado pela CIA. Né? A CIA não só fazia vista grossa, mas usava esse banco para fazer um monte de maracutaia. Tanto que o banco gerou aquele que foi um dos maiores escândalos da história dos bancos norte-americanos. Então, o que a gente percebe é que a parte de movimentação financeira talvez seja tão escandalosa quanto a parte sexual dele, né? Sem falar a influência de Jeffrey Epstein no meio acadêmico. Jeffrey Epstein ele tinha um escritório dele dentro de Harvard. E ele patrocinava... Porque ele era um colaborador, patrocinava, era uma espécie de mecenas ali, né? Aí a galera abria a porta. Abria a porta. Tem uma sala sua e tal. Isso, ele era altamente interessado na ciência também, principalmente na ciência de vanguarda, né? Ele fazia vários eventos científicos. Foi num desses que não só o Kip Thorne, que é o vencedor do Nobel, que prestou consultoria pro Interestelar, né? Christopher Nolan. Mas o próprio Stephen Hawking, né? Stephen Hawking andava com o Jeffrey Epstein por causa desses eventos de física e ciência. Isso é a coisa mais estranha. Né? O Stephen Hawking gostava também devia gostar de uma brincadeira. Gostava, né? Não, isso é padrão. Até no filme lá mostra porque ele era taradinho, né? As enfermeiras dele levavam ele pra... Não no filme, né? Na vida real. As enfermeiras levavam ele pra casa de strip. Sério? Ele gostava, né? O bichinho... É tipo assim, eu tô quebrado, mas não tô morto. Exato. Não é não? Então tinha envolvimento dele também com o Epstein, cara. Tinha a princípio mais por causa da questão dos patrocínios de eventos científicos, né? Mas vai saber, né? Porque a rede de informação que o Jeffrey Epstein controlava, ela tinha interesse também em saber o que estava mais em alta aí de novas armas, né? E para você ter as novas armas, você tem que ter a elite da ciência, tipo um projeto Manhattan da vida. Hoje a gente já sabe que tem um projeto Manhattan 2.0, né? Que é? Que tem relação com isso que aconteceu na Venezuela. Que os soldados venezuelanos falaram, olha, a nossa arma não funcionou, a gente não conseguiu dar tiro, os caras nos viam, a gente não conseguia ver esses caras, e de repente a gente começou a passar mal, sair sangue do nariz, do ouvido, vomitar, e os soldados falaram, não quero mais lutar contra o americano, meu irmão. Desisto. Mano. Foi tão traumático o negócio, só 20 soldados da Força Delta, né, com 8 helicópteros, mataram 300, 400 pessoas e levaram Nicolás Maduro de dentro de uma fortaleza de aço, né? Então, eles usaram equipamentos bélicos exóticos, né? Que são antigos, mas a galera só conhece agora. Mas, resumindo, né? Voltando à nossa pauta inicial. Tem como você analisar as ações do Trump sem entender que, de certa forma, ele também está chantageado? Ou ele está comprometido? Porque na última leva que o Congresso americano liberou de documentos, apareceram mais fotos do Trump e apareceram fotos e documentos também daquele que é um dos mentores do Trump lá, o Steve Bannon, né? Steve Bannon altamente envolvido com o Jeffrey Epstein. Então, existem muitas coisas que um país, uma nação, um líder, né? Às vezes até um congresso, não vai poder fazer por causa de comprometimento ali de chantagem. Então isso é uma geopolítica completamente diferente.
você fazer geopolítica, é o que eu estou propondo aqui. Antes de Epstein e depois de Epstein, são 2 mundos diferentes. Porque você não pode pensar, Trump está tomando essa decisão porque isso é para o bem da nação americana e faz parte dos interesses geopolíticos norte-americanos. Não, ele está tomando certas decisões porque ele está sob chantagem. Puro e simples. Acabou, tipo, morreu o assunto. Então, isso é o que eu chamo o fim da geopolítica. Não o fim da geopolítica, ela acabou, mas pelo menos o fim da geopolítica mais popular que a gente tem visto, né? Porque não basta você pensar, os Estados Unidos têm um interesse em terras raras aqui no Brasil, né? A gente sabe que ali no Donbass, que é a região que está sendo disputada entre Ucrânia e Rússia, tem 13 trilhões em terras raras e minerais estratégicos e tal. Não é apenas isso, tem muito mais coisa, né? Imagine o tipo de comprometimento que um Volodymyr Zelensky tem. Cara altamente comprometido, porque esse cara, ele não apenas é um ator no cenário geopolítico, como ele é um ator mesmo. O cara era um ator, né? É um ator que foi escolhido. Comediante, né? Comediante. Foi um cara que foi escolhido. Na verdade, depois confere aí, Homer, pra não falar bobagem. Parece muito aquele filme lá dos caras lá na montanha, dos ricaços lá. Como é que é? Mountainhead. Mountainhead, né? Se eu não tô enganado, antes do Zelensky virar presidente, ele fez um filme em que ele era um comediante que virou presidente.